Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV com o meu programa Ivan Martins, falando de espiritualidade, falando de arte, cultura, literatura, né? Sempre trazendo pessoas incríveis para falar, né, com a gente, conversar com a gente sobre a vida, né, gente, sobre a experiência, sobre a sua jornada que reflete na nossa jornada, porque somos, né, todos viajores do mesmo tempo, do mesmo espaço. E o meu convidado de hoje, ele é autor dos romances Miss Macunaíma, Recorde 2022, Itinerários para o Fim do Mundo, Patuá 2018 e Nicotina Zero, que é RU 2015, e é co-organizador da coletânea A Resistência dos Vagalumes. dos vagalumes, aqui tá com outra coisa, gente. Essas fichinhas dos vagalumes. Nós, 2019. Também dirige e organiza desde 2018 o Mix Literário. Evento que reúne e premia também autores queer brasileiros, como o Prêmio Caio Fernandes de Abreu de Literatura. Eu tenho um prazer imenso em falar com Alexandre Rabelo. Querido, Olá, obrigado. Ivan. Obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que você está aí na correria e vamos falar sobre esse seu trabalho incrível, né? Todos os livros estão dispostos aqui. Vamos falar um pouquinho de cada um, Vamos. né? Vamos direto para os livros que meu negócio é livro. Começamos por onde? Qual o mais antigo? Aquele de lá. Aqui. Isso. Esse é o mais antigo, não. Esse é o é mais meu primeiro experiente, livro, né? o mais experiente. Mais vamos experiente, já tá com uns aninhos. Nicotina Zero. dizer. Isso. Sobre. Bom, nicotina, vamos lá. Me conta, fala um pouquinho, sem dar o spoiler, né? Mas do que nós estamos falando aí? Esse livro eu escrevi quando eu tinha mais ou menos uns 27, 28 anos, Ivan. E Ontem. 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 Esse final de semana passado. Sim, claro. E eu estava muito querendo pensar que tipo de adulto eu estava me tornando, já era um adulto, tinha algumas responsabilidades, claro. E para mim, na cidade de São Paulo, foi referência durante muito tempo, se você queria ser uma espécie de alguém, que você na sua juventude pudesse experimentar a noite. Tinha até o ditado, quem é você na noite? Né? E essa noite que representa muito para a juventude um ideal de liberdade, onde você pode se soltar, ser você mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu pessoalmente tive uma experiência não só boa, mas também ruim com a noite. Não por causa dos temas clássicos que as pessoas associam à noite e à marginalidade, mas porque eu encontrava essa noite muito dominada por um determinado grupo de jovens, normalmente com mais poder aquisitivo, e às vezes muito interessados só na ironia, no riso, no sarcasmo, nisso que de uma maneira geral a gente chama de um cinismo, que eu acho que é muito marcante para a minha geração, geração X, eu que nasci em 78, então os anos 90 pegam bastante isso, né? E era uma era que ainda não tinha a internet tão bem constituída, né? Então era muito importante saber quem você podia ser numa pista de dança, onde você não só experimentava quem você era socialmente pelo seu corpo, né? Mas por aqueles discursos todos de liberdade, né? E o Nicotina Zero, ele tenta transmitir essa experiência. É um personagem bem parecido comigo ainda nesse primeiro livro, Claro. ao longo de uma noite, tentando fazer seu acerto de contas com essa noite paulistana, digamos assim. Olha só. Eu venho de uma geração que ser descolado era chupar drops de menta e fumar. Nicotina Exato. Zero, né? Eu nasci em 66, bem antes de você. Então, antes de eu iniciar minha vida espiritual, ser descolado era isso. Era você fumar um cigarrinho, né? Que é um horror, não façam isso. E aquelas balas de menta era o máximo que a gente fazia para ser descolado. Exato. Bons tempos, né, gente? Porque era só um cigarrinho
que era muito ruim já, mas hoje em dia é tanta coisa, né? O cigarro era o símbolo de todas essas coisas de excessos que a noite representa, né? E aí você escolhe ou não. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem muitos outros excessos, né? Tão ruins quanto Sim. o cigarro. Depois nós temos Itinerários para o Fim do Mundo. É isso? Isso mesmo. Vamos lá. Esse segundo livro, ele foi uma tentativa de mostrar uma história que pudesse ter várias maneiras de contar uma história, né? Então, cada capítulo tem um estilo diferente para contar a aventura de duas pessoas que se encontram, cada uma por causa do seu destino, não posso falar muito, mas logo no começo do livro você sabe, mas de gerações diferentes, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, que vão fazer uma trajetória de barco mais ou menos da região de Ilhabela, no litoral paulista, até a Ilha Grande, em busca de uma tal de festa do fim do mundo. E nessa festa, nesse trajeto em direção a essa festa, eles vão trocando uma série de histórias das suas vidas para poder se conhecer, de modo que cada uma dessas histórias é como se fosse um portal que se abre para mostrar aquela realidade de cada um dos personagens com uma linguagem diferente, como se fosse um filme diferente, com uma linguagem cinematográfica diferente, né? Então é um exercício muito gostoso para o leitor de poder pular e brincar através de estilos literários para conhecer a história daquelas duas únicas pessoas, mas que dentro delas tem vozes tão múltiplas, tão diversas como em cada um de nós, né? que se multiplicam, que se multiplicam. Eu acho que uma das funções do artista hoje em dia é isso, mostrar, assim, da permissão quase para o leitor para falar, olha, a gente pode imaginar vários eus, né, com várias potencialidades, né? A própria ficção científica já tem pego muito isso com a ideia de um multiverso, né? Multiverso. E é uma multissubjetividade também que a gente busca. Alexandre, eu acho interessante você colocar dessa forma, porque, por exemplo, eu sou dramaturgo, sou roteirista também, e dentro da dramaturgia, eu digo que eu fico feliz quando eu escrevo um espetáculo e o público se identifica com aquele espetáculo ou identifica o outro. Então é automático, porque é o A identificando o B e o B identificando o A, nunca ele. Agora, quando é uma coisa agradável, bonita, ele se identifica totalmente. E ele se apropria daquela verdade, daquele retrato. É interessante isso. Com certeza. Porque isso se multiplica por milhões, né? É o poder da beleza da obra de arte, né? Aí eu me sinto completo. Aí nós temos aqui o terceiro. Isto. Miss Macunaíma. Macunaíma já é um texto, já é um título forte. Sim, sim. Miss Macunaíma, ele é título foi um apelido, né, que foi dado para um dos nossos maiores escritores, o Mário de Andrade, sim, né, que foi um dos grandes nomes da Semana de Arte Moderna, sim, né? Sim. Fez o centenário ano passado, tanta gente falou dele novamente, ainda bem, né? Ano retrasado, né, em 2022. Deveriam falar permanentemente. Deveriam falar permanentemente. E tinham alguns aspectos da vida dele que não eram muito falados, atrelados principalmente à questão das afetividades dele, da sexualidade dele, ou mesmo das origens dele como um homem afro-brasileiro, não se falava, né, numa tentativa de, nos acadêmicos principalmente, de transformarem... Embranquecer, exatamente. Não é o primeiro da história, né? Exato. E a gente tem visto, felizmente, um movimento, digamos, de reabilitação de grandes artistas brasileiros, né, pela sua negritude ou pelas suas diferenças, né? Finalmente. Vimos o caso de um Lima Barreto, que também reconhecido por sua negritude, né? Uma Carolina Maria de Jesus, né, que é maravilhosa, tem sua obra reconhecida hoje em dia. E o Mário de Andrade, ele não era reconhecido por essas características, né? Ele, a gente sabe que era muito amigo de uma outra figura marcante desse movimento, que é o Oswald de Andrade, né? Um outro grande escritor do momento também modernista. E o Oswald, que ele era muito, digamos, fofoqueiro, gostava de provocar,
muito assim na mídia, algumas coisas, ele escreveu uma crônica. Ele era frutiqueiro. Ele era futriqueiro no último. E ele gostava de criar polêmica, às vezes muito mais por esse tipo de coisa do que pela própria literatura. Ele escreveu uma futrica dessa, chamada exatamente Miss Macunaíma, né, num momento em que o Mário de Andrade estava fazendo umas viagens para o Nordeste. Ele era ensaísta, na verdade, em muitos momentos, né? É um cronista da vida brasileira, dos absurdos da vida brasileira, e às vezes ele não poupava nem as pessoas mais próximas dele, como o próprio Mário, né? Nessa daí, ele se refere ao Mário como se fosse uma socialite. Que delicadeza dele naquela época. Exato. Né, ele faz, então, associa o Mário à questão do feminino, né, usando um pouco de homofobia, assim, algumas expressões racistas, muito, assim, nessa... e o Mário de Andrade, desde esse dia, assim, que ele recebeu essa futrica, ele nunca mais quis conversar com o Oswald de Andrade, né, e nunca ninguém tinha investigado tão a fundo, né, atualmente apenas alguns pesquisadores. E eu queria mexer nesse vespeiro, né, para mostrar o Mário de Andrade que está vivo para a gente hoje, com todas as suas características originais e essenciais, né. Esse é um livro que eu me imagino na própria voz do Mário, escrevendo cartas no estilo dele e, ao mesmo tempo, alternando com viagens pela história do Brasil através do personagem dele, Macunaíma. É complicado. Às vezes eu falo para as pessoas que a gente tem que pensar e falar sobre, porque senão as pessoas esquecem. Daqui a pouco vão falar que não teve escravidão no Brasil também, porque está havendo um emburrecimento, um esquecimento, um apagão que é totalmente orquestrado, né, para que isso aconteça. Mas a escravidão é isso, é você subjugar um povo, inclusive na sua cultura, na sua inteligência, na sua capacidade. Então nada que fosse inteligente poderia ser atribuído a um negro, a uma pessoa preta, né? Então é por isso que, né, é um afrodescendente, seja, é por isso que a coisa caminhou para esse lado, né? A gente volta daqui a pouquinho, né? Vamos ter um pequeno intervalo e vamos falar sobre o quarto livro, né? E sobre outras coisas que aí vai ficar mais interessante ainda. Não saiam daí. Beijo. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, né, com esse bate-papo maravilhoso com Alexandre Rabelo. Gente, nós falamos sobre os 3 primeiros livros, vamos falar um pouquinho sobre este aqui agora, para a gente poder entrar no assunto da premiação. A Resistência dos Vagalumes, ela é uma reunião de dezenas de poetas, escritores brasileiros que são da comunidade LGBTQIA+, e que contribuíram com algum poema, algum conto da sua produção literária para que a gente se mostrasse num único livro como uma comunidade, né? Para as pessoas poderem conhecer como existe uma diversidade dentro da diversidade, digamos assim. Desse livro nós temos pessoas conhecidas como a Laerte, como o próprio Jean, o Jean Willis, o João Silvério Trevisan, entre tantas outras pessoas significativas para a nossa comunidade em vários âmbitos das artes. É uma tentativa de convidar as pessoas, os leitores, a nos conhecer com um pouco mais de humor,
a conhecer nossas histórias através dos nossos afetos, não só através dos preconceitos que são que permanecem sendo reproduzidos a nosso respeito, né? Mas também sobre como nós cultivamos os nossos afetos. Era uma tentativa. Esse livro ele saiu em 2018, quando a ministra na época, uma das ministras da época no governo, fez uma declaração comentando que os meninos deveriam vestir azul e as meninas deveriam vestir rosa, né? Que são as cores que a gente está mais habituado a associar a esses gêneros. E a gente achou que existe uma diversidade muito maior de cores, na verdade, para se vivenciar. Sim, qualquer ser humano, qualquer na ser verdade. E era isso que a gente queria mostrar nesse momento. O livro é de 2018. E essa estupidez toda, né, gente? Falar sobre isso hoje, quando a ciência já deixou claro que não adianta. Não é como você cria o seu filho, né? É o amor que você dá a ele. E teu filho já nasceu pronto. Você não vai, né? Quando você for perguntar por que uma pessoa é dessa ou daquela forma, se pergunte quando foi que você escolheu ser como você é. Ah, você nunca escolheu, você já nasceu? Então tá, então respeite os outros, porque é sobre isso. Sim, sim. É sobre respeito. E a gente consegue encontrar muitas histórias sensíveis que às vezes a gente age de uma maneira na nossa infância, que a gente fere um coleguinha de uma maneira que a gente não espera, que vai causar um trauma futuro até. Danos permanentes. Danos permanentes. A questão do bullying ela é muito séria para muitos tipos de criança, não só as crianças LGBT, mas muitos tipos de criança. Com né? deficiência, com peso fora dos padrões estéticos pré-estabelecidos, Exato. uma mancha, uma cicatriz, tudo é motivo, né? Exato. E é engraçado que esses grupos muitas vezes são chamados de minorias, mas a gente sabe, na verdade, que são maiorias minorizadas por um discurso público, televisivo, midiático, acadêmico, de uma tradição, né? Mas o que a gente tenta mostrar que o que a gente busca de diversidade para a gente é uma liberdade, é um convite à liberdade para qualquer pessoa, porque nós não somos só definidos pela orientação sexual e de gênero. Nós somos definidos também por sermos trabalhadores, por sermos escritores, por sermos um operador de câmera, por sermos um coletor de lixo. Enfim, Alexandre, todo mundo. Eu tenho por hábito, você me desculpa até, acho que eu interrompi você, mas eu tenho por hábito o seguinte: quando eu conheço uma pessoa, eu não pergunto qual é a sexualidade dela, qual é o desejo sexual dela, porque não me interessa. O único interesse sexual que eu tenho é dentro da minha relação. O que o outro faz da vida sexual dele não me interessa. É incrível porque que na questão do LGBTQIA+, né, essas letrinhas, gente, é porque cada pessoa tem que se sentir representada. Poderia não existir essas letrinhas se existisse respeito, né? Mas já que não existem as letrinhas. Mas não interessa a vida do outro sexual. Interessa para você? A gente conhece pessoas que são que produzem arte, que traz produtos, que traz beleza, que traz tanta coisa. Vai preocupar com a forma como essa pessoa encontra o prazer de vida dela? Não é dar conta de ninguém. O que deveria ser essencial é a troca que a gente tem de ideias. Ideias, né? Tem que acabar isso, acabar essa história. Isso já está passado de hora, né? E quando você fala sobre minoria, eu também não creio em minoria. Porque se você envelhece, você já vai sofrer preconceito, você vai sofrer bullying. Se você engorda, se você emagrece, se você cai o cabelo, se você bota uma peruca, o que você fizer... Gente, tem peruca não, viu? Mas né, já avisa, né? Porque você falou de peruca, já acha que você usa peruca. Porque é assim que as pessoas fazem. Se você fala para defender alguém, ela se coloca naquela condição, independente do que você... Né? Então por quê? Porque as pessoas precisam atirar pedra no telhado do vizinho. E esquece que o telhado é de vidro. Sim, a gente também está muito habituado com as mídias sociais e as mídias tradicionais que
acabam muitas vezes reduzindo as pessoas a uma característica única, como se fossem tipos, né, que se repetem, e cada um tem as suas ideias, cada um tem o seu trabalho, cada um está tentando sobreviver de uma maneira diferente, não? O tipo que muita gente conhece é aquele tipo, né, que olha para o próprio umbigo e acha que o mundo inteiro vai ser igual a ele, né? Então, para você que se diz espiritualista, acorda para a vida. Deus não fez nada quebrado, está tudo certo. Nós é que nascemos para aprender a amar, né? Se você escolhe outro caminho, é com você, não põe Deus nesse rolo, não. Eu acredito que todos nós estamos buscando um processo de cura. Sim, cura. A literatura é cura. A literatura é cura, a arte é cura, Sim. as terapias holísticas são curas. Às vezes uma conversa inusitada que você tem num ponto de ônibus pode salvar o seu dia. Pode salvar A uma troca vida. é muito importante, a troca é cura. Né? E a gente precisa basear essa troca numa diversidade. É importante que isso aconteça, né? Entender, né? Entender que o mundo é feito de cores, o mundo é feito de sabores, de cheiros, né? Às De vezes a gente está caráteres. conversando só com o mesmo tipo de pessoa, você só está, parece que, abrindo a mesma ferida que foi aberta naquele meio social que você convive de maneira quase viciosa, né? Se você se abrir para conversar com uma pessoa diferente de você, você com certeza pode ser que você avance quilômetros no seu Nossa. próprio processo de cura, Imagina. de amadurecimento. Se você falar de aceitação, tenta falar de aceitação com uma mulher, um homem preto, preta, com 70 anos de idade. Conta a história que essa pessoa passou de discriminação. Tenha ela a cultura que tiver, tenha ela o dinheiro que tiver. Vai perguntar. Talvez você possa usar isso para estruturar você, para você educar melhor seus filhos, seus netos, para não fazer isso. Eu falava no programa passado, o preconceito, o racismo, ele é quebrado quando o filho de um racista se casa com um homem preto, uma mulher preta, e nasce um filho preto, preta, e alguém chega e faz uma piadinha de mau gosto, né? Aquilo que estão acostumados a fazer agora, chamar de macaco, chamar de tudo, vai, sente na pele isso. Chamar alguém que você ama de macaco, chamar alguém que você ama de tição, e tudo brincadeirinha, né? Tudo sem maldade. Até que não caia na sua casa. Até que não ofenda uma pessoa que você ama, né? Porque não adianta a gente fazer um discurso antirracista E não ser, e não ter atos, né? e não ser veemente contra. Não basta não ser racista. Tem que lutar contra o racismo. Isso é urgente. É urgente. Aliás, não só racismo, com qualquer outro tipo, né, de preconceito. Sim. Sempre. Você é criador de um prêmio, não é isso? Isso. É o prêmio Caio Fernando Abreu de Caio Fernando Literatura. Abreu de Literatura. Ele veio junto com o prêmio Mix Literário, que a gente começou a fazer inicialmente no Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, que é um dos mais importantes do Brasil, para reunir artistas da comunidade. Já funciona há mais de 30 anos. E o Mix Literário, que é o braço de literatura que reúne escritores, acontece há 7 anos. E é uma oportunidade que a gente tem sempre de promover debates, de promover cursos de formação para novos escritores que estão procurando e de oferecer prêmios. Tem muitos escritores, até por fazerem parte de determinados grupos sociais, que não têm oportunidade de escrever, de publicar um livro ou não sabe como fazê-lo. E a gente oferece a publicação por uma das editoras mais prestigiadas do mercado, a editora Reformatório, no caso do prêmio Caio Fernando Abreu, que dá todo o apoio para a gente lançar um artista novo, um escritor ou escritora novos, não? E agora vocês também participaram, premiando, né, no Digo, que é um festival também internacional, que já está na sua 10ª edição, que também é muito importante esse festival. Sim, sim. E vocês estiveram presentes, né? Foi uma iniciativa muito importante a do Digo, em Goiânia, porque é importante a gente estar num dos lugares mais importantes do centro-oeste brasileiro, onde nem sempre a gente ouve uma discussão muito formulada a respeito da diversidade. A gente sabe muito bem disso com alguns discursos preconceituosos que a gente recebe de
de algumas pessoas, e ao mesmo tempo é um lugar de gente maravilhosa, muito capaz de acolher, muito acolhedora, capaz de acolher um festival como o Digo, da diversidade, que mostra filmes, que mostra peças e que agora também mostra literatura. Graças ao convite deles, a gente recebeu a possibilidade de criar um prêmio novo, então, que é o Prêmio Digo Literário, para da mesma forma como acontece o Prêmio Caio Fernando Abreu, que também já é de âmbito nacional, agora temos mais um prêmio que lança mais um escritor. Esse ano, por exemplo, foi um escritor de Niterói, que venceu, o Júlio Alves, que ele ficou 7 anos escrevendo esse livro. O menino... Fez uma festa. Ele assim, nem sempre teve o apoio da família dele. Ele foi expulso de casa, o padrasto dele, chegou a quebrar o computador dele para que ele não escrevesse. E mesmo assim ele persistiu, sobreviveu, está aí trabalhando e agora vai conseguir publicar o livro dele, né? Isso é uma grande recompensa. Uma grande recompensa porque é sobre isso no final da história, né? Se você oportuniza, não é? Você encontra. Porque as pessoas estão aí, são maravilhosas, tem um monte de gente, um monte de coisa para dizer, e isso é a beleza de tudo. Quais são as suas redes sociais para que encontre você, para que a gente possa te encontrar? Bom, acho que pelo meu Instagram é mais fácil, @oalerabelo, ou também no Instagram do Mix Literário, @mix.literário. São as maneiras mais fáceis. Se vocês quiserem encontrar meus livros, eu acho que principalmente o Miss Macunaíma, na editora Record, mas todos também são disponíveis em todas as livrarias. Maravilha. Gente, como vocês têm visto, nos últimos programas eu tenho falado muito sobre diversidade e sobre direitos humanos, não é? Se você busca espiritualidade, mais uma vez, busque empatia. Que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma muito especial, hoje e sempre. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Um beijo no coração, até semana que vem. Gratidão, querido. Gratidão.